Boa tarde a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações em mais uma das lindas oportunidades que nos está sendo apresentado nesta casa, onde o amor e o carinho se manifesta através da reunião dos espíritos desencarnados e os espíritos encarnados que somos nós. Aqui nos encontramos para buscar a nossa melhora, o nosso auxílio e o auxílio das pessoas em que tanto amamos. Pois não podemos amar a nós e esquecermos o nosso semelhante. Não podemos crescer sem ver o nosso irmão crescer. Não podemos nos edificar se não vermos nossos vizinhos, aqueles que estão à nossa volta, os nossos familiares, edificais. O mundo será, na verdade, a sua evolução se fará no coletivo. Nós somos individualidades, mas vivemos juntos. Vivemos para o crescimento. E o crescimento não está só no campo material. O campo material é reflexo do campo espiritual. Tudo que fizermos em nosso espírito, de bom, de bem, de amor, de paz, de fraternidade, refletirá para todos os outros campos, para outros lugares que estivermos. E aí teremos as melhoras benesses de tanto que Jesus nos pediu. Então, gente, hoje estamos aqui todos reunidos. E quem vai fazer a palestra vai ser a nossa irmã Sandra. Nossa irmã Sandra vai falar hoje sobre um amigo, né? Um grande amigo. Então, quer dizer, ela vai falar sobre o amigo, nós vamos escutar sobre este amigo e lembraremos realmente sempre de Jesus. Deus abençoe a todos e boa palestra, Sandra. Boa tarde. Boa tarde. Deus nos concede a vida, nos dota de inteligência e de amor e nos faculta com o livre-arbítrio. A partir de então, cada um de nós somos responsáveis, somos construtores do nosso próprio destino. Sermos felizes ou desgraçados é algo que depende unicamente de cada um de nós. Boa tarde novamente. Que todos nós que aqui nos encontramos presentes neste templo divino, que é um pedacinho de céu na terra, nessa tarde de sábado do mês de dezembro do ano de 2025, aqui juntos, unidos, os que estão presentes pessoalmente, sejamos bem-vindos. E aqueles que vão nos acompanhar por meio das redes sociais, igualmente, sejam muito bem-vindos à nossa casa. A nossa casa está sempre de portas abertas. Se você que estiver nos assistindo for de São Paulo, visite-nos. Nas nossas redes sociais tem o nosso endereço. Se você não for de São Paulo, mas em algum momento passar por aqui, também nos visite. Será sempre muito bem-vindos. E hoje eu aqui me encontro muito feliz, agradecida. Eu faço parte da equipe de divulgação, então normalmente faço o papel do convite junto com os outros integrantes, do convite das pessoas que vão ocupar esse culto. E hoje eu aqui me encontro porque fui convidada e fico muito agradecida para realizar a fala de hoje. E aí, para começar, falando de um aniversariante, o aniversário de um amigo muito querido a todos nós, eu queria trazer um conceito, porque esse amigo que nós vamos conversar hoje, toda a fala dele sempre foi muito alicerçada em Allan Kardec, que é a base da nossa doutrina espírita, e de vários outros grandes estudiosos que a gente vai falar um pouquinho acerca deles mais para frente. Então, o que é médium? O que é ser médium? E aí, indo para Kardec, no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, bem no comecinho, falando do tópico manifestações inteligentes, ele traz o conceito do que é médium. Médium são intermediários entre os espíritos e os homens. Essa faculdade, no entanto, se desenvolve pelo exercício, pelo estudo, pela aprendizagem, pela dedicação e pelo exercício. E hoje, na tarde de hoje, a fala é acerca do aniversariante da semana, José Antônio Sola Gomes, que a sua última encarnação foi no dia 9 de dezembro de 1943,
Se aquele estivesse encarnado entre nós essa semana, teria comemorado 82 anos. Na sua atual existência, seria agora 82 anos. E esse irmão foi o fundador dessa instituição beneficente José de Mococa. Foi o fundador, foi o presidente e foi uma pessoa que nos conduzia sempre, regada a muito amor, muito carinho e muito respeito. E a condução de alguém diante do todo do qual ele faz parte, ela se dá em parte pelo verbo. Só que muito mais do que o verbo que a gente expressa, as nossas ações falam continuamente a respeito de nós. E olha, existem pesquisadores muito importantes nas várias áreas de estudo, e que dizem, provam por diversas pesquisas e pontuações, que nós falamos muito mais pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, do que pelo nosso verbo, necessariamente dizendo. Então esse é o aniversariante da semana, o nosso fundador da casa, e foi o nosso presidente, José Sola. Essa imagem, ela foi construída no dia 1º de março do ano de 2015, em alguns vídeos que a gente fez na casa, em que alguns de nós tivemos a oportunidade de gravar um pouquinho das nossas experiências, das nossas vivências, e foi um momento muito marcante que a gente tem muita vontade de retomar. Está na nossa lista de afazeres para frente, e que são marcas, vivências e experiências importantes, fundamentais, porque a gente leva ao longo da vida. Falando de grandes nomes, de pessoas importantes, especialmente dentro da doutrina espírita, e que o nosso amigo José Sola sempre trazia a nossa fala, um personagem sempre presente nas nossas vidas foi Leon Denis. E aí eu resgatei essa fala de Leon Denis, que ele fala a respeito da vontade. E aí no seu livro, O Problema do Ser, do Destino da Dor, no capítulo 20, o tópico A Vontade, ele traz essa fala que diz: a vontade é a maior de todas as potências. É em sua ação comparável ao ímã. Olha o quanto a vontade é importante nas nossas vidas. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei da evolução. E aí, falando da vontade, fazendo algumas pesquisas, alguns olhares, nesse momento, no segundo semestre do ano de 2025, aqui na instituição, nós temos reuniões aos sábados, como é hoje, e temos também reuniões com palestras públicas às quartas-feiras. Sob orientação da Espiritualidade Maior, nós temos realizado algumas palestras baseadas nos livros A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. Nesse segundo semestre, nós estamos já no finalzinho do livro No Mundo Maior. E o livro No Mundo Maior é uma literatura fascinante, como as outras também, mas ele traz uma peculiaridade, porque ele fala dos distúrbios da emoção, que muitos de nós vivemos em muitas passagens da nossa vida. No livro No Mundo Maior, tem uma das passagens que fala acerca da mente. O tópico do capítulo se chama A Casa Mental. E era um tópico que o nosso amigo José Sola, era uma literatura que ele comentava bastante, escrevia a respeito. Então aí resgatamos para cá para a gente falar um pouquinho da casa mental, trazer algumas imagens para a gente refletir um pouquinho a respeito disso. No livro No Mundo Maior, ele fala da casa mental como cérebro dividido em 3 andares. Esse cérebro dividido em 3 andares, ele tem o passado, o presente e o futuro. Essa é uma imagem, essa é uma outra, e aí ele pontua que o nosso cérebro, ele funciona como se fosse um castelo de 3 andares. E esse castelo de 3 andares, ele vem caracterizado dentro dessa figura. O nosso passado, onde está armazenado
as nossas vivências, as nossas histórias, as nossas experiências, os nossos automatismos do ontem. O presente, que é o agora. O presente, que é essa vivência que nós temos, é o dia a dia, é a nossa ânsia de aprender, de fazer diferente, de fazer melhor, de nos melhorarmos, de pegar as experiências que a gente tem, nos construirmos de forma melhor, com menos erros, com menos mágoas, com menos angústias, na direção do futuro. O passado, o presente e o futuro. O futuro de paz, de crescimento, de melhores escolhas, de melhores vivências, um futuro de mais saúde, um futuro de menos dor, mas que acima de tudo, um futuro de mais amor, de mais compreensão. E aí, por que trazer essa fala, se o momento é falando acerca do Sola? Essa fala é no sentido de dizer muito mais do que era a pessoa, mas que linha de pensamento que ele seguia, que experiências que ele trazia e mostrava para a gente em tantos momentos. A Márcia fazendo o encerramento agora, eu estava ouvindo lá de trás, e ela dizendo, que onde ele dizia, gente querida, nesse momento divino das nossas vidas, nessa oportunidade única. Então, ao falar, muito mais que ao falar de uma pessoa, dizer que caminhos eram esses de aprendizagem e de experiências de vida. Que caminhos eram esses de vivência que eu também gostaria de trilhar. Porque o irmão mais velho, ele passa nas nossas vidas com aquela vontade de dizer como o irmão mais velho fala para os irmãos menores. Irmão, eu passei por essa estrada. Essa é muito legal, vai por ela. Essa outra já não vale mais a pena. Eu vivi essa experiência e gostaria muito de compartilhar com você caminhos que foram muito positivos, caminhos que não foram tão legais, para que a gente agora consiga se reconstruir de uma forma diferente, uma forma mais assertiva. Nós, quem tem irmãos, sabe que a gente tem essa vontade, que os nossos irmãos vivam experiências mais assertivas, que os nossos irmãos estudem em escolas legais que a gente estudou, que os nossos irmãos trilhem caminhos melhores dentro daquelas experiências que nós tivemos. Então, o nosso irmão, o José Sola, ele sempre nos dizia que a gente precisa viver o presente, mas de olho no futuro. De olho no bom, no belo e no positivo. Mas na via prática, o que é que esse irmão fazia dentro desse segmento? O verbo, o nosso verbo, Leon Denis, lá atrás, quando trouxemos esse recorte falando da vontade, ele diz, no seu livro O Problema do Ser e o Destino da Dor, que nós somos os construtores de nós mesmos e é através da nossa vontade e da aplicação da nossa vontade que nós temos a oportunidade de nos construir de uma forma melhor e mais assertiva. Na aplicação da vontade de olhar para o bem, na aplicação da vontade de não criticar, na aplicação da vontade que o nosso verbo não seja de fofoca, que o nosso verbo não seja de baixaria, que o nosso verbo não seja de apontamento, que o nosso verbo não seja de colocar o dedo na ferida dos outros. Por quê? Nós também temos feridas que dói, que sangra. Então, se dói em mim, dói no meu colega também. Então, falando na casa mental, tanto a literatura quanto as lembranças dos diversos amigos comentando acerca do Sola, que este olhar da casa mental sempre olhando para o futuro como algo de amor, como algo de belo, como algo de positivo. Porque por tantas vezes na nossa existência, a gente tem uma doença, uma chaga, que nós tivemos há 5 anos atrás. Tivemos aquela doença dolorosa, desafiadora,
mas é porque a doença X, PTO, e a gente fala da doença, a gente reflete sobre a doença, e a gente pontua sobre a doença porque doía, porque sangrava, porque feria. Mas a gente não lembra de comentar, naquele período da doença, a assistência que nos foi cedida. A gente não lembra de, na hora de verbalizar, dizer, eu tive um problema, mas você acredita que naquele período eu tive muitos amigos que me ajudaram. Eu tive uma doença, mas você não imagina, naquele período, a assistência médica que eu não imaginava e tive. Você não acredita que eu tive uma doença 5 anos atrás e do nada os médicos apareceram com uma medicação nova. Os médicos apareceram com uma medicação gratuita e foi cedida para mim. E eu aqui me encontro. Então, o que é esse exemplo? É viver o presente com uma situação, que foi a doença. Eu olho para trás, no sentido do que foi doloroso, ou eu olho para frente, para o futuro, da beleza das oportunidades que aquele momento me proporcionou. Esse era um dos exemplos que o nosso amigo nos dava constantemente. Quando por várias vezes a gente ia falar de lamentações, olha, sogra, aconteceu uma coisa, você não vai acreditar. E aí, com a sabedoria de um irmão mais velho, ele dizia, desviava a nossa fala para que a gente conseguisse, dentro de nós, extrair algo de bom daquele momento. E olha, gente, às vezes, muitas das vezes não era fácil, porque a gente tem muitos vícios. Vícios de lamentar, vícios de reclamar, vício de dor, vício de doença, vício de angústia. Mas em todos os instantes, se conseguirmos disciplinar a nossa vontade, como fala o Leon Denis, a gente abre portas. Porque a vontade, como ele disse, é um imã. O exercício da vontade é um imã na nossa vida. Se aquela doença que eu tive há 5 anos atrás, eu falo, mas olha aquela doença, o meu órgão ficou estrupiado. Você não vai acreditar como o meu órgão ficou. O que eu estou dizendo? Órgão, volta a ficar como você estava, que era aquilo que eu gostava. Não fica saudável, porque o que eu gosto é da doença, da desarmonia. Mas quando eu chego e eu digo, olha, eu tive um problema, apareceu tanta ajuda, apareceu tanta assistência que eu acredito que eu nem merecia tanta. Eu nem merecia um hospital tão bom cuidar de mim com tanta beleza. Uma equipe médica de ponta, depois eu vim a saber. Uma medicação nova, você acredita? E gratuita para mim, porque naquele momento eu estava tão fragilizado que eu não tinha como pagar. O nosso verbo, a nossa vontade, a nossa aplicação determina o caminho que a nossa vida vai tomar. Por quê? Porque é a nossa vontade que pontua. Quando eu digo, muitos amigos me ajudaram, eu estou impregnando o meu mundo dessa harmonia, dessa ajuda, desse amparo, dessa assistência. Eu estou impregnando, eu estou dizendo para mim mesma que no momento da dor, o amor se fez e se revelou numa pulsância tão magnífica que até hoje eu fico admirada. Até hoje eu paro para pensar, meu Deus, que momento divino. E era assim que o nosso amigo nos ensinava. Muito mais do que dizer para a gente, pare de falar sobre isso, ele nos trazia, e a todos nós, o seu exemplo de amor, de vontade, de beleza e de perseverança. Em todos os momentos da vida, a vida se apresenta para a gente com amor. Depende de para onde a gente está pontuando o nosso olhar, para onde a gente quer olhar, para onde a nossa vontade está conduzindo a nossa vida. E aí, falando do olhar de um irmão mais maduro,
e falando desse irmão tão amado e querido, aqui a gente tem uma imagem de alguém perverso. Sabe aquelas pessoas que faz maldade, que esmurra e que machuca e que agride porque sim? Essa imagem é alguém com perversidade no seu íntimo. Essa segunda imagem é alguém revoltado. Aquela pessoa que diz: você está percebendo, está faltando luz num monte de lugar? Que absurdo! Eu tenho que processar, tenho que achar quem que eu mato, tenho que achar quem que eu quero, porque isso é um absurdo, não pode acontecer uma coisa dessas. É a revolta. É alguém que vive com raiva e só precisa de um motivo para dizer que a sua raiva é por causa daquilo. Se o motivo não vem, a gente cria. Porque a raiva está em mim. Eu preciso colocar para fora, eu vou colocar. Só preciso achar um motivo. Que se eu não achar, eu crio. E esse terceiro é um desespero. O desespero por tudo. Que nos abala, que nos consome, que nos domina. O desespero porque a luz acabou e deve ser o fim do mundo que está iniciando. E ninguém fala, ninguém mostra. Então, por quantas vezes a gente não percebe irmãos nossos vivendo assim? Ou, quiçá, nós mesmos vivendo nessas condições de perversidade, de revolta e de desespero. Mas o que é que o irmão mais velho e o mais sábio diz pra gente? Ou melhor, como que o irmão mais velho, o irmão mais sábio se porta diante desse tipo de comportamento? Ele diz assim: a gente precisa mudar a palavra que a gente está usando. Sabe por quê? Esse irmão que vive essa perversidade nada mais é de que alguém num processo de loucura, de uma loucura profunda e tão exacerbada que a gente não consegue ver. Mas por trás daquela perversidade existe uma grande loucura. Aquele que vive dentro de um processo de revolta nada mais é que alguém muito ignorante. Não ignorante no sentido de estúpido, mas ignorante no sentido de não conhecer, de não saber e de não entender as coisas. E por fim, esse sentimento de desespero traz atrás de si alguém que tem no seu íntimo uma grande enfermidade. Então, o nosso irmão mais velho pontuava, apresentava, exemplificava para a gente. Alguém perverso nada mais é que alguém dentro do processo de loucura. Alguém com profunda revolta e irritação nada mais é do que alguém no processo de ignorância por não conhecer o como a vida é bela e o como a gente vive com um bumerangue na mão. Tudo que a gente emana retorna para nós mesmos. Somos os construtores do nosso próprio destino. E por fim, o desespero nada mais é do que alguém com uma profunda enfermidade. Aqui está Leon Denis e mais uma das suas belas falas no livro O Problema do Ser do Destinador. Agora, no capítulo 21, que aborda sobre a consciência, o sentido íntimo. E aí essa fala diz assim: a alma, em sua expressão, em sua expansão, pode quebrar a parede de carne que a encerra e comunicar por seus próprios sentidos com os mundos superiores e divinos. Por que alma? Alma é o espírito encarnado. Espírito é uma nomenclatura que Kardec utiliza para diferenciar encarnado e desencarnado. Alma é quando estamos encarnados. Então, alma, remetendo-se ao nosso irmão solo. Falando do exercício da vontade, falando do que é ser médium, falando da expansão da alma, diante da sua dedicação, dos seus exemplos, nós nos acostumamos a ver, a conviver e a passar por aqui com Victor Hugo. Por quantas vezes vivemos, cada um de nós, manifestações divinas e recebemos versos magníficos feitos diretamente por Victor Hugo. Os meninos, como Kardec diz, os meninos de Kardec, Camille Flammarion, Leon Denis, Gabriel Delane, Allan Kardec,
Emmanuel, o nosso senador Publio Lentulus, nós, aqui nessa casa, tão pequena e tão simples, nos acostumamos a conviver com gigantes da vida. E olha, esse é um recorte muito pequenininho. Gostaríamos de ter colocado uma multidão, porque tem uma multidão que a gente poderia colocar e que a gente deveria colocar, como a Conceição, que voltou para a pátria espiritual antes, como grandes espíritos, mas isso é para a gente saber e para a gente ver quantos gigantes conviveram e convivem pertinho de nós. Essas paredes tão simples, esses bancos tão simples, esse ambiente tão simples, está impregnado da beleza e do amor desses gigantes que sempre passaram por aqui e que continuam passando do mesmo jeito. Basta que a gente feche os olhos da matéria, abra os olhos do coração, que a gente consegue sentir a presença deles, de momentos tão divinos que tivemos e continuamos tendo aqui. Mas a vida segue. A vida segue e dentro desse seguir da vida existe o vórtice, iniciando como átomo, do átomo ao arcanjo. A gente, dentro dos nossos processos evolutivos, uma das falas do nosso amigo era do vórtice. Quando a gente nasce, é um vórtice que inicia. Ele inicia, ele vai crescendo, ele vai se expandindo, depois ele vai diminuindo, porque a idade vai chegando, aquele período da gente estar aqui nessa existência vai se dando, e o vórtice se fecha. No fechamento do vórtice, então, semana passada, foi o aniversário do nosso irmão, dessa última encarnação. Na próxima semana é o seu aniversário de retorno à pátria espiritual. E vejam só, já vai fazer 8 anos. Como o tempo passa rápido, como a vida passa rápido, como as coisas acontecem rápido e quantas coisas a gente fez e faz dentro desse período. Na próxima semana, no dia 17, vamos comemorar 8 anos que ele retornou para a pátria espiritual. Comemorar é uma palavra forte, viu? Para a gente é uma palavra muito forte, comemorar. Mas, certamente, em algum lugar houve uma grande comemoração na nossa colônia espiritual de receber de volta ao lar esse grande irmão, trabalhador incansável da doutrina espírita e um exemplo divino na vida e na vivência de cada um de nós que convivemos com ele. Ele retornou à pátria espiritual, do lado de cá nós ficamos lá em festa, aqui nem tanto. Aqui nós ficamos com o sentimento da cadeira vazia. No período que o Sola retornou à pátria espiritual, tem um grupo espírita Emmanuel, que é localizado em São Bernardo, e eles fazem livrinhos e distribuem para as casas espíritas. Nesse período, eles distribuíram os livrinhos que o tema era a cadeira vazia. E foi muito interessante esse período. A literatura da cadeira vazia dizia o seguinte: a proposta da cadeira vazia é um caminhar que a vida pede a todos nós. É necessário que uns vão, que outros venham. É necessário que a gente se remaneje para um lugar para que os outros possam caminhar em outros ambientes. Essa casa, esse templo, a nossa instituição, é regida por um espírito gigante, por um espírito de profundo amor, e que as experiências que a gente vivencia aqui nos pontua a todo momento que José de Mococa é um gigante. Sendo um gigante, a nossa cadeira jamais ficou, não está e jamais ficará vazia. É verdade. Sempre conduzida com amor, com respeito por todos nós. E aí, nesse caminhar da vida, tem uma fala magnífica também, que eu resgatamos, porque tudo que está aqui foi construído a muitas mãos. A Márcia me ajudou demais, a Priscila ajudou demais,
Os irmãos com as suas falas em momentos que nem imaginavam que era uma pergunta para que viesse para cá. Então todo mundo ajudou demais. A gente nunca faz nada sozinho. A gente nunca está sozinho. Nunca. Só que depende as escolhas que a gente faz, a forma que a gente se conduz. São as amizades que a gente vai ter para nos ajudar a fazer o que a gente gostaria. Para o bem ou não para o bem. E aí, com o livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, capítulo 20, falando da vontade, esse tópico das potências da alma diz assim: é na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. A doutrina espírita é magnífica porque nos mostra que a morte não existe, que a vida continua. Aprendemos continuamente que precisamos sim dar direcionamento para as nossas vidas, porque o desencarnar é uma continuidade do que a gente está vivendo aqui. As desarmonias de hoje, o que a gente faz hoje, a gente vai continuar do outro lado da vida. Não é porque passamos por um outro ambiente que nos transformamos em pessoas diferentes. É por isso que a espiritualidade orienta tanto: estude, aprenda, se cuide, se dedique, cuide do seu lar, faça evangelho em casa, não discuta, não brigue, não se desarmonize, não haja de má fé com as pessoas, porque o que você fizer vai te encontrar logo ali. Tem um livro que se chama Ave Cristo. Emmanuel tem 5 livros, 5 romances. O 5º dele é Ave Cristo. E aí tem uma passagem belíssima. Ave Cristo é tudo fantástico. Mas tem uma passagem em que um irmão chamado Quinto Varro está num momento muito difícil da sua vida. E aí ele vai se orientar com o seu mentor. Era na época da caça aos cristãos. Era na época em que o Coliseu recebia verdadeiros exércitos de cristãos para serem assassinados. Foi nesse período que nasceu a fala que o povo se diverte com pão e festa, com pão e circo. E o circo era a matança dos cristãos. Então, nesse período, ele viveu um momento muito difícil, muito desafiador, e foi pedir orientação para o seu mentor do que ele fazia diante daquela violência que ele havia recebido. O mentor dele respondeu assim: saia de perto e siga a sua vida. Aí Quinto Varro respondeu: mas como eu posso seguir a minha vida se eu vivi uma violência tão exacerbada? A sociedade, o que eu faço? Como é que eu respondo daquela violência que eu recebi? O mentor de Quinto Varro diz assim: vire as costas e siga a sua vida. Por quê? Quem acende uma fogueira certamente caminhará sobre as brasas. Não nos preocupemos com vingança. Não nos preocupemos: olha que sacanagem que me fizeram, e agora? E agora siga o seu caminho. Cada um de nós somos os construtores do nosso próprio destino. Não construa violência, porque essa violência vai te encontrar. Não construa desarmonia, porque essa desarmonia vai te encontrar. Não construa ódio. Mesmo que naquele instante, o ato foi tão violento e eu não sei o que fazer. O que é que o nosso irmão Sola respondia a todos nós? Vamos fazer prece. Vamos fazer prece. Vamos fazer prece. A oração de uma mãe arromba as portas do céu. A oração de uma mãe arromba as portas do céu e sempre socorre os seus. Em todos os momentos da vida, gente, vamos fazer uma prece. Não me importa o tamanho da dor, não me importa o tamanho da angústia.
não importa o tamanho do sofrimento. Nunca estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos. Porém, as nossas ações determinam que companhias a gente vai ter. E aí a gente vive assim e retorna para a pátria espiritual. E é nessa vida íntima, nessa vida silenciosa que ninguém conhece, que ninguém sabe, que ninguém ouve, que ninguém acessa. É na vida íntima do meu eu, o fato de eu estar aqui falando não faz de mim uma pessoa melhor do que ninguém, muito pelo contrário. É a vida íntima, é o que eu carrego no meu íntimo, que determina quem eu sou e quem são as minhas companhias. E é nessa vida íntima, nessa vivência, nesse desabrochar das nossas potências, que a gente retorna à pátria espiritual e vai conviver com os irmãos que selecionamos como os nossos amigos dali para frente. São essas as companhias que a gente vai ter. É nesse caminhar que a nossa vida vai desenrolar. Então, minha gente, Victor Hugo foi um gigante da nossa história, mas é nosso irmão. Assim como Camille Flammarion, Leon Denis, Allan Kardec, Gabriel Delany, Emmanuel e tantos outros gigantes. Desencarna, eles não viram fumacinha e desaparecem. Ou então vão colocar cobertor para arrastar a corrente atrás da gente. Eles vão para o outro lado da vida, abrem os braços e dizem: venham, venham. Jesus nos aguarda, Jesus nos espera. Deus concede-nos a vida, nos dota de inteligência, de amor e nos faculta com o livre-arbítrio. A partir de então, cada um de nós somos os construtores do nosso próprio destino. Sermos felizes ou infelizes, uma vida de angústia, de dor, de sofrimento, depende de cada um de nós. Eu não quero dizer com isso que não ficaremos doentes. Não quero dizer com isso que não viveremos problemas das mais variadas matizes, porque nós os construímos. Acendemos a fogueira, caminharemos sobre as brasas. Só que nós temos a chance de caminhar sobre as brasas com amigos ao lado. Temos a chance de caminhar sobre as brasas com alguém que diz: eu sei que você está vivendo dificuldades, eu vou te ajudar. Com amigos que se reúnem para nos assistir nas coisas mais simples da vida. Como também temos a chance de dar o nosso ombro, de socorrer quem precisa, sabendo que na vida todos nós precisamos uns dos outros. Para encerrar, gostaria de deixar essa imagem, mas que a gente encerre da forma que o nosso amigo tanto nos ensinava, em prece, juntos, de mãos dadas, de pé, de coração aberto. Seja qual for a nossa dor, o Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele diz ainda: o Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Meus irmãos, que a prece seja sempre o alicerce das nossas vidas. E aí eu gostaria de convidá-los, a gente tem uns minutinhos, para que a gente dê as mãos, faça uma prece, de coração aberto, porque esses bonitinhos certamente